Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos agora dar início ao estudo da liquidação de sentença. O que é a liquidação de sentença? Bom, liquidação de sentença a gente pode definir como sendo o procedimento por meio do qual se busca atribuir liquidez a uma sentença ilíquida, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado para não confundir a expressão liquidação de sentença com aquela expressão liquidação de dívida, liquidação de débito, porque lá no plano da contabilidade, liquidar uma obrigação é por fim a essa obrigação. Agora, liquidar uma sentença não é por fim a uma sentença, muito pelo contrário. Liquidar uma sentença significa você complementar essa sentença, tá? Você acrescentar algo que está faltando nessa sentença. Mas para a gente estudar a liquidação de sentença, a gente primeiro precisa compreender em que situações essa sentença seria líquida e por que a sentença tem que ser líquida, tá? Então, se a gente voltar um pouco aqui, vamos lá, aqui no quadro, a gente vai lembrar que lá na aula de pedido, né, eu disse para vocês o seguinte, que o pedido deve ser certo e determinado. O que é pedido certo? Se eu for pensar por eliminação, pedido certo é o pedido que não é implícito. Tanto que o código, quando fala que o pedido será certo, deve ser certo, ele diz lá que compreende esse contudo no pedido, a correção monetária, os juros, né, os honorários advocatícios, etc. e tal, tá? Então, na verdade, não é nem que isso se admita de forma implícita, na verdade é porque a lei determina que isso tudo, quer dizer, que quem perder vai pagar o honorário de sucumbência, a lei determina que os valores serão corrigidos monetariamente, mas de modo geral a gente pode pensar, né, que o pedido certo está focando na qualidade de um determinado objeto. Tá? O que é? Que objeto? O pedido determinado é aquele pedido que não é genérico. Tá? E o código, ele prevê situações, 3 situações, em que você pode formular o pedido genérico. E a gente estudou isso lá. Então, que situações são essas? A gente tem lá, é admitido contudo pedido genérico nas ações universais, quando não for possível determinar desde logo, né, o objeto. Naquelas ações em que eu não puder definir ou determinar no momento da propositura da ação as consequências do ato ou do fato, então eu até dei um exemplo de uma pessoa que é atropelada e precisa fazer um tratamento médico, fisioterapia, cirurgia, tomar medicamento, e aí ela vai chegando o prazo prescricional, ela precisa entrar com a ação e ela então formula o pedido genérico de indenização de todo o valor, mas porque ela não pode ainda especificar esse valor, né? E a terceira situação, quando para determinar o pedido, o autor depender de um ato que deva ser praticado primeiramente pelo réu, ok? Então, o que acontece? Se eu formular um pedido genérico, a sentença, quando a gente estudou sentença, a gente viu que o juiz não pode proferir julgamento extra petita nem ultra petita, né? O juiz decide exatamente em cima do que foi pedido, tá? Exatamente em cima do que foi pedido. Então, a sentença, se o pedido foi certo, a sentença vai ser certa, vai ter uma obrigação certa. Se o pedido foi determinado, a sentença vai ter obrigação determinada. Agora, se o pedido foi genérico, a obrigação vai ter, via de regra, uma sentença com obrigação genérica, sendo reconhecida, tá? E se do jeito que eu disse que a certeza está no plano da qualidade,
A determinação, via de regra, está no plano da quantidade, ok? E aí tá. Quando eu pego uma sentença, eu sei que a sentença é um título executivo. E eu sei que para que haja execução, obrigatoriamente eu tenho que ter um título executivo. Para ter execução, eu tenho que ter um título executivo. Esse título executivo, ele tem que ser, ou ele pode ser judicial, como a sentença, ou extrajudicial, como um cheque, uma nota promissória, um contrato subscrito por duas testemunhas, tá? E eu também sei que para que haja execução, não basta ter o título, tá? Porque o título executivo, assim como o inadimplemento, são requisitos de executividade, né? Para que tenha execução. Agora, para que esse título seja exequível, ele tem que ter uma obrigação contida nele, que seja ao mesmo tempo certa, líquida e exigível. Certa, líquida e exigível, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem como base geral do processo de execução e do cumprimento de sentença, que é o processo de execução de título judicial. Título judicial como uma sentença, título extrajudicial como um cheque. Se eu pegar um cheque, como exemplo, tá aqui o cheque. O cheque diz, pague por este cheque a quantia de, e tem a linha em branco. E aqui tem uma linha para assinar. Aí, quem emitiu o cheque chegou aqui, assinou. Então, o cheque tem obrigação certa? Tem. Qual é a obrigação certa? Pagar quantia. Essa é a obrigação certa. O cheque até aqui tem obrigação líquida? Até aqui não. Mas, se eu chegar aqui e falar R$1.000, ele tem obrigação líquida, não é? R$1.000. É o quanto? A quantidade. E ele é exigível pela lei do cheque. Tá? Então, tranquilo, título executivo extrajudicial, olha aí, ó, os 3 requisitos. Então, se o cheque volta sem fundo, tem inadimplemento. Se tem inadimplemento, eu vou lá e executo o cheque. Tranquilo? Agora, uma sentença. Uma sentença, ela já é, em tese, a princípio, ela é exigível. A sua obrigação é exigível, por ser sentença. Tá? Então, o que fica faltando para eu poder executar a minha sentença? Eu preciso que a obrigação seja certa, ela vai ser. Porque eu nunca vou pedir, seu juiz, ante o exposto requer, condene, seja o réu condenado. Ninguém vai falar isso. Então, ele vai dizer, no mínimo, seja condenado a pagar todo o valor da indenização. Bom, pelo menos a obrigação é certa, pagamento em dinheiro. É exigível, é uma sentença, via de regra. A não ser que seja caso de remessa necessária, ainda não foi confirmada, ou o recurso de apelação tenha sido recebido com efeito suspensivo, aí a exigibilidade fica suspensa, né? Por enquanto. Então, se eu faço um pedido genérico, a sentença vem genérica. Se eu faço um pedido determinado, a determinação está no plano da liquidez. A sentença vai ter obrigação determinada, líquida. Ela é exigível por natureza, né? Então, os 3 requisitos estão presentes. Mas se eu formular um pedido genérico, a sentença vai ser genérica.
Então eu vou ter obrigação certa e exigível, mas eu não vou ter obrigação líquida. Então, se eu tiver um procedimento, um processo de conhecimento, está aqui o processo. Então aqui é a fase de conhecimento. Aqui, a fase de cumprimento da sentença, que nada mais é do que a fase de execução, né? Execução de sentença. Se o pedido for certo e determinado, for certo e líquido, a sentença vai ser certa, vai ter obrigação certa, líquida e exigível, né? Mas se o pedido for genérico, a sentença vai ter obrigação certa, exigível, porém genérica. Não posso executar, porque para executar eu tenho que ter os três, não é isso? Então, antes de executar, eu vou ter que atribuir liquidez a essa sentença ilíquida. Então, aqui vai entrar um procedimento chamado liquidação de sentença. Então, após a sentença, eu vou inaugurar esse procedimento, tá? E atribuir liquidez. Vem aqui uma decisão interlocutória dizendo quanto que é, complementa essa decisão interlocutória, complementa a sentença, e aí eu executo essa sentença agora, posso executá-la. Tranquilo? Então, dentro disso aqui que eu coloquei para vocês, ó, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Porque o próprio devedor pode querer pagar espontaneamente, mas sem saber o valor, ele pode liquidar a sentença para alcançar esse valor, tá? Então, qual é o conceito de liquidação de sentença? É o procedimento que visa a atribuir liquidez a uma sentença ilíquida, ok? O código agora eliminou aí algumas discussões doutrinárias, porque no código anterior, lá no 475, começava no 475A, liquidação de sentença, você tinha 3 espécies de liquidação de sentença, chamada liquidação por cálculo, a liquidação por artigos e a liquidação por arbitramento, tá? Essa liquidação por cálculo, ela saiu daqui. Por quê? Porque liquidação por cálculo, a maior parte da doutrina dizia que não era uma liquidação, que na verdade você fazia uma planilha descrevendo os valores, juntava, poderia haver impugnação desse cálculo, desses valores, e ao final, se o juiz precisasse, ele até consultava o contador do juízo, tá? Então falava que isso não era um procedimento de liquidação de sentença, tá? Era apenas uma questão ali de cálculo aritmético. Então, deixou de ser considerado uma espécie de liquidação de sentença, tá? A liquidação por arbitramento continua. Então tá aqui as espécies, ó, liquidação por arbitramento. Quando que eu vou utilizar a liquidação por arbitramento? Bom, quando for determinado pela sentença. Então às vezes o juiz diz, olha gente, eu não vou decidir isso aqui, está complicado, vamos convencionar, vou deixar consignado aqui, eu vou julgar, mas o quanto vai ser apurado em liquidação. Então ele consigna na parte dispositiva da sentença que o quanto vai ser apurado em liquidação de sentença, tá? Pode acontecer por arbitramento quando for convencionado pelas partes, que seja nesse sentido, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Normalmente, liquidação por arbitramento é aquela que o juiz vai ter que decidir, tá? Ele vai chegar e vai dizer, ó, é tanto. E para fazer isso, por que ele vai jogar para a fase da liquidação e não decidir lá na fase de conhecimento? Por que as partes vão jogar lá para a fase de liquidação e não decidir aqui agora? Por que a natureza de um objeto poderia demandar esse tipo de liquidação? Porque normalmente esse tipo de liquidação é aquele tipo que o juiz vai precisar do apoio, do auxílio de um perito, tá? Então, a ação versa sobre um dano que foi causado num quadro, numa obra de arte, caríssimo. O juiz não tem esse conhecimento, às vezes nem a parte não tem. Então, o juiz decide, olha, eu condeno a pagar,
e a gente vai ter que apurar isso aí em liquidação de sentença, tá? E vai ser liquidação por arbitramento. Por quê? Porque o juiz vai precisar do auxílio de um perito e depois apitar, né, arbitrar o valor certo da obrigação, tá? Continua sendo a mesma coisa. A segunda e última liquidação, vocês vão falar, não tem mais a liquidação por artigos, né? Agora tem uma liquidação pelo procedimento comum. Na verdade, isso aqui é exatamente a liquidação por artigos. Porque a questão era que esse nome, a doutrina também criticava. Por que chamada liquidação por artigos? O que tem a ver? Que artigo? Está falando de que artigo? Artigo do Código? O que é? Então ninguém entendia direito qual era a vontade do legislador, qual era a finalidade. Só que ela era cabível como? O Código dizia, liquidação por artigos quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Continua aqui, liquidação pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Então olha aqui para mim, a ideia dessa liquidação pelo procedimento comum é a seguinte. Lembra aquele exemplo que eu usei para falar de pedido genérico, da pessoa que é atropelada e aí faz os tratamentos, chegando o prazo prescricional, ela entra com a ação, pede a indenização de todo o valor que gastar. Aí ela passa mais um ano, pronto, tem alta médica. Ela pega tudo aquilo, nesse caso não vai nem fazer uma liquidação por cálculo, porque não existe mais a liquidação por cálculo. Então vai ter lá a condenação genérica, ela vai fazer a planilha, os cálculos e vai, na hora de requerer o cumprimento da sentença, juntar essa planilha com os cálculos. Tranquilo? Correu o processo, o réu pagou, beleza, foi para o arquivo. Um ano depois disso, essa pessoa está ali andando e de repente sente uma dor na coluna, não consegue se mexer, vai para o hospital, faz um monte de exame e aí o médico vem com o laudo e diz assim, olha, isso é sequela decorrente daquele atropelamento. Ou seja, a sentença, você pediu que o réu fosse condenado a pagar todas as despesas relacionadas com o tratamento médico que passou a ser necessário em razão dos fatos que você alegou na inicial, né, o atropelamento. Essas novas despesas não estão relacionadas com aqueles fatos? Estão. Só que é um fato novo, porque o processo já inclusive está no arquivo, né? Esse é um fato novo. Na hora que você for tentar desarquivar esses autos para apresentar a planilha e requerer o pagamento desses valores, o réu vai dizer assim, peraí, eu já paguei tudo que ele foi fazendo naquela época. O médico deu alta e acabou. Isso aí é fato novo. Não, o fato é superveniente, mas é um fato que, muito embora tenha ocorrido após, ele tem correlação com a obrigação que foi reconhecida na sentença. Ele está coberto por aquela sentença. E aí eu vou precisar alegar esse fato novo, provar esse fato novo e provar principalmente o que? A correlação desse fato novo com a obrigação, com os fatos trazidos na sentença e a obrigação reconhecida na sentença. Então, nessa situação, eu vou precisar seguir o procedimento comum de novo. Eu estou dizendo, isso aqui tem a ver com aquilo. O réu vai contestar e vai dizer, não tem. Então vamos para a prova, vamos produzir prova, vamos para a fase instrutória. E aí, ao final, o juiz vai dar a decisão, tá? Mas isso tudo agora no procedimento da liquidação de sentença, ok? Eu não vou mais me preocupar com provar aqueles fatos, provar a responsabilidade pelo atropelamento. Isso tudo já está decidido. O que eu vou agora precisar provar é o seguinte, olha, ele é responsável pelo atropelamento, ele causou dano e ele é responsável por indenizar todos os danos. O que eu preciso provar agora é, esse dano que eu estou buscando agora em indenização é um dano que é decorrente daqueles fatos, tá? Então daí a necessidade de utilizar todo o procedimento comum. Mas lembrando que eu não vou precisar, e nem posso, né? Até porque existe vedação expressa. No procedimento de liquidação, o juiz não pode modificar a decisão originária, tá? E ele não pode fazer isso nem de modo direto, nem de modo indireto. Por exemplo, tá bom, vou liquidar a sentença aqui, o valor da obrigação é 0. Ele não pode fazer isso, porque de certa forma, a obrigação de pagar, se ele diz que é 0, ele está indiretamente modificando a obrigação reconhecida. Ele só pode fazer uma liquidação 0 se no curso ali após o início da liquidação, houve o pagamento e aí acabou, não tem nada pendente. Aí eu posso fazer uma liquidação 0, tá? Mas eu não posso rediscutir o mérito, nem modificar a decisão. O que eu posso é, nessa liquidação, discutir se há correlação com aquilo ou não, ok? Então vamos voltar para o quadro. Liquidação pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, mas tratando da correlação
com os fatos anteriores. Tá? Aí o código diz, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução da parte líquida, porque se a obrigação é certa, líquida e exigível, ele já pode executar. Se a decisão não transitou em julgado, executa provisoriamente. Se transitou em julgado, executa definitivamente. E a parte ilíquida, ele precisa liquidar, então ele faz em autos separados, tá? Então, no volume principal, ele já vai executando provisoriamente ou definitivamente a parte líquida e faz um volume em separado só para discutir a liquidação dessa parte ilíquida. Quando a apuração do valor, olha só, isso aí é o que antes era tratado como liquidação por cálculo e agora não é mais, muito embora venha nos artigos que tratam de liquidação de sentença. Quando a apuração não é tratada como espécie, né, de liquidação, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Então, ele já está no cumprimento da sentença, ele só vai discutir os valores, tá? O CNJ desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. E aquilo que eu comentei, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. No que diz respeito à liquidação, vedada a liquidação de valor zero. Salvo se houve pagamento, né? Se ocorrer causa extintiva da obrigação. E aí o legislador define que na liquidação por arbitramento, como eu tinha falado, o juiz vai intimar as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Tá? Então essa é a ideia da liquidação de sentença feita por arbitramento. Tranquilo? Essa decisão que a gente tem aqui na liquidação pelo procedimento comum, o juiz vai determinar a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação, não vai ser pelo procedimento comum, houve o pedido, tem contestação. Prazo de 15 dias, igualzinho para essa contestação, observando-se a seguir no que couber o procedimento comum, tá? Com uma diferença, que eu tenho que tomar cuidado. É que ao final da liquidação, olha aqui, o que eu coloquei aqui? É uma decisão interlocutória, né? No original do código, antes das reformas ali de 2002, 2005, existia uma sentença que liquidava a sentença. Então, mesmo se eu estiver na liquidação que segue o procedimento comum, o último ato do juiz não vai ser uma sentença, vai ser uma decisão interlocutória que vai integrar a sentença, porque a sentença está faltando uma parte. Essa decisão apenas complementa essa parte, tá? E sendo decisão interlocutória, então, ó, no que couber o procedimento comum, o ato final que liquida a sentença, decisão interlocutória. Sendo decisão interlocutória, qual o recurso cabível? Agravo de instrumento, que se vocês forem lá no artigo 1015, que é um artigo que agora traz hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, vocês vão encontrar o cabimento do agravo de instrumento no caso de decisões que liquidam, decisões proferidas em procedimento de liquidação de sentença, tá? O código também diz que a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, ou seja, se eu estou na pendência de recurso e esse recurso tem efeito suspensivo, eu não posso executar, mas isso não quer dizer que eu não possa liquidar. E a mesma coisa, se o recurso não tem efeito suspensivo, eu posso executar provisoriamente desde que a obrigação seja certa, líquida e exigível. Então, se ela não é, eu tenho que liquidar, tá? Então, é cabível a liquidação mesmo na pendência de recurso.
Claro que sendo processadas em autos apartados no juízo de origem, porque na apelação os autos sobem e vão embora para o TJ, para o TRF, para o STJ e até para o Supremo. E a liquidação pode ir sendo feita aqui embaixo, tá? E aí o liquidante, nessa hipótese, vai instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes, ok? Então, de liquidação de sentença, é isso aí que a gente tem para falar, tá? Então a gente já encerrou o procedimento com a sentença, liquidamos a sentença, então a sentença agora está completa, ela tem a sua obrigação certa, líquida e exigível, então agora ela está pronta para ser cumprida, né? Seja provisoriamente, seja definitivamente. Mas isso aí é matéria para outra aula e a gente se encontra lá. Até lá!